Olá, pessoal, todo mundo que está participando, acompanhando aqui dessa primeira live da Raio Laser, né? Eu sou o Pedro Brant e estou hoje aqui na companhia dos meus amigos catedráticos, os professores Cílio Inácio Marcondes, Raimundo Lima Neto e Bruno Porto, diretamente de Haia. É Haia ou é Amsterdã, Bruno? É a Haia, É no Haia, né? Reino dos Países Baixos. Agora virou Países Baixos, né? Não é mais Holanda, né? Não, mais Holanda. Eles desde o dia primeiro mudaram tudo. Agora você fala Holanda, leva cascudo na rua, enfim. E o que é estranho é que é Países Baixos, né? Isso que é o que sempre me deixou mais confuso, né? Tipo, quais são os Países Baixos? A Holanda, mas só um? Não é países, não é plural? Então, são 12 regiões, né, na Holanda. A Holanda é ridícula de pequena comparada com o Brasil, mas são 12 regiões. E aí, a região onde você tem Amsterdã era chamada Holanda do Norte, é o nome da região, que era o nome de um dos reinos, de um dos países, Holanda do Norte. E aonde eu estou aqui, que é 50 minutos de lá, já é Holanda do Sul. E você tem outras regiões. E aí, tudo isso é um reino que é o reino dos Países Baixos. Mas como Amsterdã e a Haia são as cidades, a parte mais conhecida, fica apelidada de Holanda. E o próprio país colocava Holland, 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 etc. e tal. Né? Então, enfim, a É porque eu gente... acho que também na Idade Média e na época do Renascimento, as regiões que não eram ainda estados nacionais eram conhecidos como países, né? Por isso que era Uhum. uma região de países baixos, que eram regiões baixas e tal, né? Acho que deve ser por conta Bom, disso, possivelmente. feita essa explicação geográfica, vamos voltar aqui para o nosso assunto desta sexta-feira, 24 de abril de 2020. Hoje, na Raio Laser, cujo endereço vocês sabem é raiolaser.net, a gente publicou um post com algumas sugestões de leitura de Apresenta o Lima, quadrinhos rapaz. online, né? Eu falei todos os professores. Ah, é verdade. É porque o Lima sumiu e depois ele voltou. Ele voltou. Ele Pode voltou. Fez uma continuar. reentrada. E aí esse post foi um post coletivo, né, do qual participaram o Ciro, o Bruno Lima e o nosso amigo Marcos Marcel de Almeida. Não, foi Quer o dizer, Marcão Márcio. não, foi o Márcio Júnior. Márcio Júnior, É. desculpa. E o Márcio não pôde participar, está ocupado agora, não pôde participar dessa gravação com a gente. Mas a ideia é a gente falar não só do post de hoje, dos quadrinhos que estão lá, mas também falar sobre quadrinhos digitais de uma maneira geral, aí possibilidades, quem lê, quem não lê, por que não lê. Vamos começar então com o post de hoje, né? Eu acho que o Bruno matou a pau ali com a apresentação que ele fez sobre o quadrinho digital, antes de falar propriamente do quadrinho que ele indicou, né? Acho que os quadrinhos digitais eles têm umas possibilidades talvez ainda não vislumbradas, né, Bruno? Você fala mais ou menos disso, né? O que eu achei legal do post de hoje, que foi ao ar hoje, na verdade, o primeiro quadrinho digital a ser comentado é pelo Lima, e o Lima fala um pouco sobre as HQtrônicas, né, que é um termo inventado cunhado, né, pelo Edgar, para falar sobre isso, sobre os quadrinhos na web, né, os É webcomics. verdade, é porque você, Bruno, você escreveu a abertura e eu pensei que o texto na sequência já fosse o seu. Na verdade é do Limão. Pô, esse Foi texto mal aí a é confusão. sensacional. Não, mas na sequência entra o meu texto, e aí eu estou Isso. falando sobre os mobile comics, né? Quer dizer, que é conhecido como webtoons. E eu acho que o que foi bacana dessa edição de hoje é que eles se complementam, né? Quer dizer, criam um panorama nisso. Bom, então vamos passar a bola aí para o Lima. Lima, você lê quadrinhos digitais já há bastante tempo, né? Eu sei disso e pelo que você falou ali fica claro do seu conhecimento do assunto, né? Sim, cara, eu leio hoje em dia bastante por necessidade, porque todo mundo isolado, mas sempre acompanhei alguma coisa. Cheguei a fazer uma pesquisa para procurar alguns títulos. Muitos deles estão. A gente vai dar uma olhada nesses posts, os posts mais antigos da Raio, que a gente vai comentar um pouquinho mais tarde. Mas enfim, fiz um acompanhamento sobre quadrinho digital, sobre algumas coisas. Preciso procurar mais coisas, porque, na verdade, como falo lá na Rapidinhas,
eu me pego muito esses quadrinhos digitais que são muito longos, assim, que são uma história longa contada há muito tempo, que para mim é uma dos aspectos do quadrinho digital, dentre os vários que existem, assim, que é um dos aspectos que eu acho mais interessante, que é da pessoa não ter um limite editorial, você não tem que se preocupar com o número de páginas, não tem que se preocupar com uma tiragem, a quantidade de páginas que essa tiragem precisa. Lógico que muita gente pensa já no mercado e já produz digital, pensando em como que vai ser uma versão editada se fizer um certo sucesso, né? Mas mesmo assim, o pacing da história, né, o storytelling, ele é bem lento. Não lento no sentido de devagar, mas no sentido de bem elaborado, bem cuidado, né? Vai se abrindo, assim. Então isso eu acho que é um aspecto interessante. E o outro aspecto que é o do Bruno, que é interessante, que tinha falado, que a gente tinha se complementado, é que eu não falo sobre os quadrinhos que foram feitos para o impresso e que são adaptados para o digital, né? Que é o que o Bruno vai trazer para essa discussão aí. O Lima falou uma coisa que eu achei interessante ali no texto dele, é sobre essa questão do autor poder fazer cenas, de repente, mais demoradas, no sentido de demoradas enquanto narrativa, né? E eu fiquei me perguntando o quanto os autores podem cair numa autoindulgência ao achar que, assim, eu tenho todo o espaço do mundo, logo vou fazer uma cena muito lenta e tal, né? Isso é uma coisa interessante também para se pensar, como os autores pensam isso, né? Para também não deixar ali uma coisa lenta demais, né? Enfim, mas eu interessante acho pensar que isso enquanto narrativa. eu acho que isso recupera uma tradição das tiras, né, das comic strips, que foram sempre mais ou menos nesse ritmo. Como o artista tinha obrigação, desde os anos 10, 20, a escrever uma tira diária, e às vezes o cara ficava 20, 30 anos produzindo a mesma tira, era inevitável que ele desse uma continuidade infinita, que eu acho que está se replicando. Não é à toa que os quadrinhos digitais têm se adaptado melhor ao formato de tiras do que ao formato de história, de formato longo, né, e tal, que o pessoal prefere publicar mais. Né? Mas eu acho que isso que o Ciro falou, ele é um dos aspectos interessantes, mas na verdade pelo que eu entendi que o Lima falou ali, é menos da história se esticar e mais de, por exemplo, você fazer uma cena em que, por exemplo, a pessoa entra num lugar e aí você mostra vários detalhes e tal, como se você se demorasse muito no mesmo momento, né? Eu entendi que o Lima estava falando disso mais do que a continuidade da história passar aí os anos, né? Enfim, não sei se eu entendi errado, queria que o Lima voltasse um pouquinho a esse tema aí. Não, mas é isso mesmo, e o Ciro fala tá ligado a isso. Porque se a gente for pegar... Eu sou de uma época, e muita gente aqui, que ainda se publicava em jornal, tira de jornal. Né? Então, quando eu era mais jovem, assim, eu acompanhava a revista, eu acompanhava o Homem-Aranha na tira de jornal. E o Homem-Aranha na tira de jornal é muito parecido com o Dragon Ball, no sentido de que cada tira, às vezes, uma ação dele dar um murro demorava 3 tiras. 3 dias, sacou? Então, isso é interessante porque, ao mesmo tempo que você vai passar 20 anos escrevendo uma tira diária, desenvolvendo uma história, você se sente à vontade para enrolar, né? Não tenho ideia, eu vou ficar enrolando aqui, o Homem-Aranha vai demorar 4 tiras para acertar esse murro, e assim a gente tem o Homem-Aranha cacaroto. Mas no caso do Human Star, ele pega essa liberdade e, com certeza, em alguns momentos cai na enrolação, mas o que eu acho que é o mais interessante, um dos mais interessantes aspectos, é que ele usa isso a favor da forma que o autor quer escrever a coisa, né? Então ele pode cair na indulgência e tem os seus momentos que caem na indulgência, mas a maioria dos processos, não só narrativos, não só do Human Star, mas que está aberto para ser explorado por outros autores, é você não ter nenhuma preocupação estilística e nenhuma preocupação crítica com relação ao quanto que você vai demorar para produzir uma história. Isso é ruim, porque pode fazer uma história super difícil de ler, porque é muito demorado, mas, por outro lado, pode-se ter uma outra forma de se ler e de se aproveitar a história que
se aproveita dessa lentidão, né? Então, assim, não que eu digo que seja... que não vai cair nisso, mas que, ao mesmo tempo, a pessoa pode não se preocupar em cair nisso. O que eu digo com relação à liberdade é isso, né? Que você pode estar preocupado, estar livre para errar, à vontade, livre para se alongar e livre para também não se alongar e fazer as coisas brevemente. Vamos mostrar o post? Vamos mostrar o post. Enquanto você vai passando, a gente passa a bola para o Bruno falar um pouquinho do quadrinho que ele abordou e depois a gente fala do seu, Ciro. Vamos lá, mostra aí. Tá bom. O que eu achei... Bom, o quadrinho que eu falo, né, quer dizer, não necessariamente não dando spoilers ou dando spoilers, é o The Resistance, que é um quadrinho que é o primeiro título que a Awa Studios lançou. A Awa é uma editora que foi criada há 2 anos atrás, há menos de 2 anos atrás, em Nova York, pelo Alex Alonso e pelo Bill Jemas, que eram os figurões da Marvel, né? Então ela é uma editora nova, mas ela tem essa coisa meio Image de você ter uma galera experiente fazendo, tanto que o Bruno tá falando desse. Hã? Não, é que eu compartilhei. Esse é o do Lima. Esse é o do Lima. Não, esse é o do Bruno, The Resistance. Não, The Resistance é o meu. Não, é porque demorou para aparecer. Tá. E ele é do Straczynski e do Deodato, né? Que são 2 grandes nomes da Marvel e tal. Quer dizer, com grande atuação na Marvel, principalmente. O Deodato agora saiu. Esse é o 2º título autoral dele, embora ele esteja desenvolvendo mais coisas para a Awa. E o que eu achei curioso, né, quer dizer, quando a gente foi falando de quadrinhos digitais, era que esse aí não era para ser um quadrinho digital, ele se tornou um quadrinho digital por conta da pandemia, né, por conta da paralisação que teve na distribuição da Diamond, que é a distribuidora de todos os títulos, de todas as editoras de super-herói nos Estados Unidos e no Canadá, e muitos para o Reino Unido e aqui mesmo para a Europa, quer dizer, chegam coisas da Diamond, através da Diamond, e ele virou um quadrinho digital porque ele ia entrar em distribuição na semana que tudo foi parado, que houve aquele congelamento por parte da Diamond. E aí, o que acontece é que eles, assim como muitas editoras pararam com a distribuição pelo Comixology, né, pela principal canal de comics digital que existe, eles tiraram, ele já estava no Comixology, eles tiraram o título de lá e eles colocaram como Webtoon, quer dizer, na plataforma da Webtoon, na plataforma do Tapas, que são esses quadrinhos mobile, né? E isso aí é assim, um passo grande para o gênero do super-herói, porque até então você não tinha dentro desses webtoons, você não tinha presença do gênero, desse gênero que é o que mais vende. Ainda mais com esses autores de renome já no quadrinho de papel, né? Exatamente, não é, sei lá, puxa, Gabriel Góes faz Billy Soco e aí resolve fazer um webtoon, não estamos falando, né, disso, estamos falando de 2 caras grandes, quer dizer, não é tão pancada como se fosse uma Marvel ou uma DC entrar de cabeça no webtoon, mas são nomes muito fortes, né, são nomes muito, muito, muito importantes, muito relevantes nesse mercado. Então, o que eu procurei fazer foi fazer uma análise da leitura desses primeiros episódios como se fosse um webtoon, né? E o que a história ela funciona muito bem, na verdade, no post eu falo que é um tema que o Straczynski volta, já ele na verdade combina outras vezes que ele trabalhou isso. A arte do Deodato é aquela arte bastante tradicional de super-herói, embora a gente ainda não tenha nos primeiros capítulos exatamente o super-herói, né, a coisa super-herói, então você está sempre construindo. E o que é bastante irônico é que é a história toda, que é esse primeiro grande passo, primeiro pontapé inicial para o universo da Awa, de super-heróis, é que isso acontece numa pandemia global,
que mata 4 milhões de pessoas em 2 meses e dessa coisa toda ressurgem, quer dizer, surgem super-heróis espalhados pelo mundo, né? Super seres, etc. e tal. Então isso é que foi o irônico de isso ser lançado nesse momento e, na verdade, não poder ser lançado, né, nesse momento por causa justamente da pandemia, né? Eu não vou falar exatamente o que eu achei para as pessoas irem lá no post para lerem, etc. e tal, mas eu acho que funciona em diversos níveis de leitura, né, desse quadrinho para esse momento, para essa mídia, né, e aponta já outras possibilidades, até porque a AUA já está investindo muito, né, saiu esses dias agora mesmo, não sei se foi no Hollywood Reporter ou no Bleeding Cool, que eles estão buscando novos projetos. Eles estão querendo roteiristas, desenhistas, etc. e tal, para trabalhar com quadrinhos para celulares. Bruno, é uma coincidência. Ontem no comecinho da noite, eu acompanhei uma live do canal Stout Club, que é um estúdio porto-alegrense de quadrinhos, com o Deodato, né? Uhum. Eles perguntaram justamente sobre os projetos atuais dele, né? E aí ele comentou, né, que depois que ele saiu da Marvel, dos novos projetos e tal, e que muitos desses projetos nos quais ele está envolvido têm a vantagem dele ter também a autoria dos quadrinhos, e quando isso vai ser levado para uma outra mídia e tal, ele acaba lucrando bastante, né? Porque talvez muitas pessoas não saibam que se você cria um personagem para a Marvel e depois esse personagem vai para o cinema, não necessariamente você vai estar lucrando com o dinheiro do filme e tal, né? E essa é uma crítica já bastante antiga em relação ao direito dos autores junto às editoras, né? E uma das perguntas lá desse bate-papo foi sobre algum dos novos projetos estar sendo preparado para o cinema, né? E o Deodato revelou que tem um que tá indo para o cinema. Não pode dizer qual, mas alguns estão indo para o cinema. Eu fico me perguntando se nesses tempos de pandemia, Covid-19, etc., se não seria justamente esse quadrinho aí pela temática, né? Assim, eu não acompanhei a entrevista ontem, engraçado, eu tinha visto e saiu da cabeça, né, nesse calendário louco, mas o outro trabalho que ele fez anterior, que é o Berserk, que é um personagem, é como se fosse um Conan, o Bárbaro, que vem para a época atual. E eu encontrei com o Deodato no ano passado, aqui na CCXP Colônia, que teve no ano passado, que ele estava fazendo o pré-lançamento disso. E ele conversou justamente sobre isso, sobre ele tinha saído da Marvel, e ele falou, olha, eu estou com 53 anos, eu quero construir uma coisa para mim, né? Quer dizer, poder ter meus personagens, poder ter essas coisas. E aí ele tinha me falado que ele que tinha esse primeiro personagem, que é uma minissérie de 6, e que agora ele estaria fazendo essa coisa com a AUA, né? O que também é uma outra coisa curiosa, quer dizer, você não entra, a gente estava falando desse tempo que o Lima falou, de você ter um trabalho autoral e desenvolver uma tira de jornal e que ia anos e anos, né, ou de internet e tal. E hoje você tem um outro formato, né? Você tem o formato das temporadas, das seasons, né? Então, essa primeira coisa do Deodato eram 6 edições. Esse quadrinho, né? Da AUA, também são 6 edições, né? O próprio Human Star, que o Lima escreveu, é dividido em temporadas também, não é, Lima? Sim. E os capítulos, né, dentro da narrativa. Pois é, então tem temporadas, né? Que também é um formato dessa coisa do Webtoon, né? Eu tenho para o canal Eurocomics, eu fiz uma entrevista com o Julien Louis, que é o editor da Dupuis, da editora francesa que publica Spirou, etc. E eles estão trabalhando nesse formato de temporada, são 12, eles chamam de 12 episódios por temporada. Então se prepara, né, as 12 webtoons,
e se lança, né? Você lança elas de uma vez, quer dizer, você lança elas semanalmente, né? E o formato deles de negócio é esse, são três, as primeiras três são gratuitas e depois a quarta você vai comprando. Então também tem isso, né? Quer dizer, você está criando um projetinho que é meio fechado, ele meio funciona e depois o cara pode, né? E isso que você falou, Pedro, me parece que faz muito sentido. Eu tenho um arco de 6 edições ou de 12 webtoons e eu vou depois levar isso para o Netflix, ou vou levar isso para, né? Só para fazer um parêntese aqui, o Berserk, que é o quadrinho do Deodato com o Jeff Lemire, saiu no Brasil pela editora... Ah, legal. Pela... Pipoca Nanquim, não? Não, pela editora da Janaína, me fugiu o nome agora. Mino. Exato, saiu pela Mino, eu li e me surpreendi. Não vou falar muito mais porque eu pretendo escrever uma resenha desse quadrinho para Raio Laser em breve, mas gostei. Ciro, fala agora do teu quadrinho, do quadrinho que você escreveu. Eu escrevi sobre 2 quadrinhos, né? Um deles foi lançado diretamente para a internet, que é esse do Capitão Presença, Aventuras do Capitão Presença, do Arnaldo Branco, ilustrado pelo Gabriel Góes. E lá no Tapas do Gabriel Góes tinha também o Billy Sorco Guernica, né? Que é um formatinho que ele lançou publicado antes. Então, são 2 experiências diferentes, né? Eu acho que a do Capitão Presença ela tem uma identidade digital maior, porque aparentemente ela foi pensada como uma espécie de paródia de panfleto, né? Talvez fosse uma coisa tão experimental, barata e uma piada, né, que nem valesse a pena imprimir. Então, ele aproveita um pouco dessa versatilidade do digital, né, para fazer isso. Eu acho que o digital ele tem um monte de... Ele não é novo no sentido de que as políticas de aproveitamento estético do digital não são necessariamente novas, né? Como a gente viu esse negócio aí das tiras antigas, né? E as tiras antigas aproveitavam o formato do folhetim da literatura do século XIX, né? E você for inserir em séries, em temporadas e coisas assim. Né? Os primeiros filmes dos anos 10 ali, do Feiade, os vampiros, o Fantomas, né? Eram séries, né? E tinha americanos, franceses, eram séries. Então esse formato seriado não é novo. E eu acho também que um pouco essa cultura do digital, desses diversos formatos, aproveita muito a experimentação do zine, do independente, dos anos 70, 80, né? Eu lembrei do Dave Sim, né, do Cerebrus, que foi publicado de maneira extremamente experimental, uma história muito longa, que ele publicou em diversos formatos diferentes, uma editora independente, e foi lá viajando, né, e tal, criando também temporadas que ele depois reuniu em volumes completos e tal. Então, acho que também a cultura do digital deve à cultura anterior, né? Essas formas midiáticas, elas são metamorfoseadas, né? Elas são midiamorfoses, né? São mídias morfoses. E curiosamente, de uma maneira que eu diria acidental, né? Acho que não tem muito uma busca de ser assim, né? Eu acho que é quase uma coincidência isso aí, né? Não diria coincidência, porque os processos midiáticos eles vão se substituindo sem a consciência individual das pessoas. São processos coletivos. São processos coletivos. Eu acho que isso não chega a ser uma coincidência, mas de fato não é consciente. Não é que fulano sim, viu, isso eu quis dizer. Né? Não é que fulano viu os vampiros, que depois passou para a série de TV, mas são culturas que vão herdando quase como uma genética das mídias, de um processo para o outro, né? E só abrir um parêntese aqui, Ciro, isso me lembra um pouco o que o pessoal está fazendo hoje em dia, como esses vídeos de TikTok, stories, que são pequenas narrativas que não querem contar exatamente uma história. É uma pessoa dançando, uma pessoa fazendo um tipo de graça. Lembra essa coisa que é as primeiras experiências cinematográficas, né? Antes mesmo de tentar se contar uma história, se filmava algo do cotidiano de uma maneira, às vezes, muito banal, né? É o que chamam de cinema de atrações, né? Eram filmes que você simplesmente queria apresentar uma atração. Você não tinha montagem, não tinha decupagem, não tinha sentido narrativo.
era só para você ver uma coisa legal, você ver uma coisa que te impressionasse. Eu acho que isso tem a ver com essa cultura, sim. O final do 19, começo do 20, parece muito em termos dessa cultura midiática com o final do 20, começo do 21, do século 21, né? Agora, falando especificamente sobre esses quadrinhos que eu li, né, eu também não vou adiantar demais para o pessoal ter curiosidade de ler o nosso texto, né? São textos curtos, tá, pessoal? Eu sei que Raio Laser tem fama de textos herméticos, de xaropes, mas nós estamos melhorando, né? E o do Capitão Presença é uma paródia meio do Justiceiro, mas que remete a super-heróis de direita. E é muito engraçado, porque é a crítica mordaz do Arnaldo Branco, num texto de 4 páginas, com uma ilustração muito style do Góes, assim, né? Eu só botei essa imagem aqui, mas ele remete a Matthew Kelly, até o Rob Liefeld. Eu acho que ele teve uma inspiração para fazer uma coisa meio brucutu, assim, né? E o outro quadrinho, então eu acho que, assim, apesar de ser também um quadrinho de só 4 páginas e que parece um quadrinho fechado, uma revistinha, ele remete ao virtual pela cultura da descartabilidade, como se fosse uma coisa que você pode deletar, né? E agora, o outro, esse daqui, o Guernica, que é o que ele fez com o Gerlach fez o roteiro, ele já é um quadrinho mais pensado, ele é uma paródia também, mas ele não se pretende tão descartável. E apesar dele parecer também uma revistinha meio estilo do Comandos em Ação, umas coisas assim, formatinho, anos 80 e tal, o Billy Soko aqui, ele tem claramente uma estética, né? O Góes, ele tem uma visão de design, de cores, de própria impaginação, de construção das histórias, que é a cara dele. Então não importa muito o conteúdo, que é muito engraçado, que é paródico também, que é do Gerlach, né? É o Gerlach tentando ser fofo, né? Que é uma coisa muito difícil de se imaginar. Gerlach tentando esse ser gibi, fofo. originalmente, ele ia destinar, a ideia dele é fazer uma versão gibizinho mesmo, tipo um Gabriel Góes para as crianças, né? Isso. Mas a questão é que não é para criança. Que criança vai ler isso? Que criança vai ler isso? Velhos que nem nós vamos ler isso. E essa que é a questão que eu botei no texto. E eu acho que é muito legal. Achei muito interessante. Eu gosto Esse muito quadrinho, desse gibi. só perguntar uma coisa, Ciro. Esse quadrinho do Góes está no Tapas, está na Tapas. Ambos estão na Tapas. Eu botei O o que é link. Tapas, para quem não conhece? Tapas é uma plataforma de mobile comics, né? Dos webtoons. É uma plataforma para quadrinho digital. É uma plataforma para quadrinho digital, mais focada nos quadrinhos digitais que você lê no celular. No celular, descendo, né? Fazendo scroll para baixo da tela. Quer dizer, basicamente, esse é o conceito. Eles usam aquele conceito do Scott McCloud de canvas infinito, né? No caso, o McCloud ele vai para os lados, para cima, diagonal, etc. e tal. Mas hoje as plataformas, a Webtoon, a Tapas, a Webtoon Factory, quer dizer, as plataformas de Webtoons mesmo, elas fazem o scroll vertical, né? E aí tem aquela coisa, quer dizer, conflita um pouco com o que o webcomics que o Lima estava falando, que ela não tem um tempo, etc e tal. Ele tem um, quer dizer, na teoria você pode fazer um scroll infinito, né? Um canvas infinito vertical, mas na plataforma nos capítulos, né, você tem 4.000 pixels para trabalhar uma história. Tem um limite. Ou tem um enquadramento. Tem um enquadramento. Porque senão acho que demora a carregar, quer dizer, enfim, deve ter alguma coisa que, né, como no impresso a gente fala, não, tem que ser múltiplo de 4, né, para dobrar o papel e tal, deve ter alguma coisa que eles trabalham em 4.000 pixels. Tanto que é complicado você chegar e dizer quantos quadros ou quantas páginas tem. Não, você tem 4.000 pixels para deitar cabelo,
entendeu? Vai descendo, descendo, descendo e construindo. Então, quer dizer, ele quebra esse paradigma de página, mesmo quadro, né? No trabalho que o André Valente está fazendo agora para o Webtoon Factory, é isso, quer dizer, você tem poucos quadrinhos, né? Quer dizer, uma cena vai levando a outra sem a gente ter aquele limite de sarjeta necessariamente. É muito curioso, né? Quer dizer, ele quebra um pouco como ele começa a fazer uma experiência como quando a gente vê aquela saída da tira do jornal para a revista em quadrinho. Né, que você tinha você tinha um limite do espaço, você tinha a própria temática, né? Você, como era publicado num jornal, você não podia ter muita violência, não podia ter horror, sexo, qualquer coisa. Quando você vai para a revista em quadrinho, ela está fechada, né? Então tem essa mudança. Então o que eu tenho visto nessa liberdade que o Webtoon faz, que permite, né? E o Webtoon ele nasce na Coreia do Sul, né? Então ele tem todo eu anotei uma coisa fantástica. A previsão é que no final de 2020 o mercado disso esteja valendo 894 milhões de dólares, tá? De Webtoon na Ásia, tá? Uma coisa que é pouquíssimo conhecido aqui na Europa, pouquíssimo conhecido nas Américas de uma maneira geral, né? E foi aquela coisa, por um acaso a gente começa a ter o gênero do super-herói nisso. Então você tem, por exemplo, na Coreia você tem muita coisa de LGBTQ, você tem muito o que eles chamam de boys romance, você tem fantasia, você tem ficção científica, você tem muito humor e tudo mais. Então, quer dizer, tem uma mudança de temática que, de repente, você não teria, né? Um pouco essa falta de... Você não precisa imprimir o gibi. Não, você faz o gibi, ele vai achar o público dele, ainda mais que os 3 primeiros são gratuitos e depois por esquema Netflix, né? É por mensalidade, por uma coisa assim. Acho que é interessante observar que essa influência da cultura do quadrinho oriental no Ocidente está mudando o formato, né? Uma cultura e também as limitações determinadas pela tecnologia, né? Quer dizer, você pode ter tantos pixels, você pode dividir em tantas páginas. Aí o meio acaba determinando a mensagem, né? O formato determina a semântica. Como sempre foi, né? McLuhan. Acho que vale a pena falar sobre o outro quadrinho que a gente falou aqui, que é o What We Mean by Yesterday, do Benjamin Marra, que o Márcio Júnior escreveu, mas não está aqui para defender o quadrinho que ele escolheu, né? Só que, curiosamente, eu li esse quadrinho também, pelo menos uma parte, porque ele é uma série infinita do Benjamin Marra, né? Só que é legal para falar um pouco sobre como que o formato de quadrinho para o Instagram também é uma coisa muito popular hoje em dia, né? Eu vejo muito no quadrinho nacional o pessoal abordando isso aí, e aí fica um quadro por tela, né? Então você aproxima um pouco do cinema, no sentido de que você vê não vê uma simultaneidade numa página só, de vários quadros, você vê um quadro só em sucessão, que nem você vê no cinema. Isso muda a experiência, digamos, espectatorial de leitor, né? E o próprio scrolling, né? Passar com a mão no dedo para passar o quadrinho vai mudando um pouco a próprio aspecto físico da sensitividade de ler os quadrinhos e tal. Eu acho que e esse quadrinho do Benjamin Marra é muito legal, é uma coisa aloprada. Esse cara é um doidão e ele, né, o Márcio está aproximando ele ao Scoria Comics aqui, né? Esse canadense aí. E aí ele mostra a rotina de um professor que sofre bullying de góticos, de punks, de cidadãos coxinhos na rua e começa a ter uma espécie de um dia de fúria, que nem naquele filme do Bruce Willis, só que infinito, né? Nunca acaba a história de fúria dele. É muito... Bruce Willis não. Bruce Willis não, é o Michael Douglas. Isso. Michael Douglas, não. É porque também caberia o Bruce Willis nesse papel, né? Antes da gente... Mas essa coisa engraçada do Instagram que você falou, né, do gestual, né, de praticamente virar uma página, né, de você ir passando
com o dedo, né? E de não mostrar. O formato do Instagram ele é curioso, né? Nesse sentido que o Pedro está falando, que o próprio está falando do meio moldar a mensagem. O Luz Trondheim, ele faz isso, né? Ele faz tiras com 3, 4 quadros. Na última, depois ele mostra a coisa toda, ele mostra a sequência toda, a tirinha toda. E na última ele bota o desenho, o rascunho com o papel, entendeu? Quer dizer, mostrando isso. Então, e tem uma capa, né? Quer dizer, tem sempre a possibilidade da primeira figurinha ser a capa, não ser direto o primeiro quadrinho. Então tem um título. Assim que funciona no Comixology, né? Pois e também no aplicativo da Marvel, da DC. Eu até botei um texto antigo que eu fiz Super Nirvana, All Star Superman no iPhone, 2011, viu, gente? Se vocês forem ler esse texto, dei um desconto aí, que eu era mais jovem nessa época, né? Precisava do dinheiro. Mas eu gosto às vezes eu faço uma longa análise da história, mas eu falo também dos quadrões e tal, essa coisa de você ampliar o quadro, você pode dar o zoom, né? E também tem um motion, né? Um pequeno movimento que ele já no Comixology ele já meio que direciona o seu olhar, né? Ele conduz mais do que numa revista em quadrinhos impressa. E aí você pode escolher ver a página inteira. Isso aqui é antigo, né? Mas ainda é assim. Você pode escolher ver a página inteira antes de ver os quadrinhos ou escolher ver a página inteira depois de ver os quadrinhos, o que muda bastante a sensação que você tem ao ler, especialmente num quadrinista mais experimental, como é o caso desse do Frank Whiteley com o Grant Morrison, né? Essa guided view do Comixology que foi meio um pulo do gato para eles entrarem, né, no quadrinho. Quer dizer, é um desenvolvimento tecnológico que permitiu que você não conseguisse, que você não precisasse ficar apertando e abrindo e lendo de perto. Ela né? É mais confortável, né? Ele te guia nisso, né? E até a entrada desses, quer dizer, até não a entrada, mas até a assimilação desse Infinite Canvas do MacLeod pelo mercado de webtoons era o que estava guiando os quadrinhos digital no mundo. Mas esse exemplo aí, ele insere dentro da cadeia de produção da revista em quadrinhos digital uma profissão que não tem na impressa, né? Que é a pessoa que vai pegar o quadrinho impresso e que vai criar essa visita guiada já pré-formatada para a pessoa que vai ler. Porque isso vai interferir na leitura, né? Eu li um quadrinho, agora não lembro qual era, porque eu não tenho o iPad, então eu não tenho experiência de ler com Comixology, por exemplo, eu não tenho. Eu leio só os digitais mais brutos. Aí, assim, eu digo assim, sabe, sem ter esse acabamento de leitura. Digitais true, né? Que eu tive... raiz, né? Digital raiz. É que como o Ciro falou, né? O cara constrói uma experiência de leitura já antes do leitor, diferente do ler o quadrinho impresso. Então, a pessoa que vai criar essa experiência, a maneira como que ela vai criar, o que ela vai dar zoom, o que ela não vai dar, é uma outra profissão dentro dessa carreira que eu não sei se ela existe. Eu lembro quando eu li essa matéria, nessa época, eu pensei muito sobre essa pessoa que tinha essa responsabilidade de criar esse caminho narrativo. Editor, né, de Guided View. E dá um efeito meio gibi filmado, né? Você tem o zoom out, zoom in, pula. Tipo aqueles desenhos dos anos 60 da Marvel, né? Uma coisa por meio exemplo, gibi filmado. A página, como ela é concebida, olha só como é que ela, né? Existe todo um design, uma profundidade de campo, uma transitoriedade entre esses espaços que está nas páginas, 2 páginas aqui, né? Isso aqui se perde completamente. Primeiro que você vê a página pequenininha lá. E segundo que você vê quadro por quadro e tal, enfim. Eu lembro que eu perdi um pouco da experiência, eu nunca tinha lido esse quadrinho, eu perdi um pouco da experiência projetada pelos autores, mas eu ganhei uma outra, né? Tanto que ele me instigou a escrever o texto e tal, né? E isso é uma coisa engraçada, né? Porque isso é um ponto de vista nosso
que está acostumado a ver a página, né? Quer dizer, a ter essa experiência da percepção da página como um todo. E não é que a gente abra uma página e a gente vai direto para o último quadro. Não, a gente, né, a gente é educado a abrir, olhar em cima e depois ir andando, né? E o balão que vai levando a gente, quer dizer, a gente é muito mais guiado pelo diálogo nas histórias que tem balão, do que propriamente pelo desenho, pela ação do desenho, né? Ele vai ter um outro drive, né? Vai ter um outro drive. E isso é uma das grandes encrencas. Eu estava conversando muito com o Ricardo Leite sobre isso, que o Ricardo tinha essa dificuldade de entender. O Ricardo o Ricardo é mais velho que a gente. Do quadrinho digital, da página do digital, ele não conhecia o guided view. Então, para ele, a história em quadrinho é você olhar a página, entendeu? A página é o primeiro momento e depois você vai seguindo isso. E, de repente, numa coisa que não tem, né, isso quebra. Agora, também é uma questão do público, né? Quer dizer, o Pedro, ele lê muito quadrinho digital, não é, Pedro? Só scan. Não, porque, por exemplo, então era o que a gente estava conversando, né? Você não lê quadrinho digital, você... Não, eu não sou leitor de quadrinho digital por uma questão mais de hábito, mais do que por uma questão de implicância, né? Uhum. Mas eu realmente não tenho esse hábito. Não tenho nada contra, posso eventualmente virar um leitor de quadrinho digital, mas atualmente não acompanho nenhuma série como essas apresentadas no post de hoje, ou seja, que foram, com exceção de uma das que o Ciro coloca ali, pensadas já para a plataforma digital. Pois é, e isso é a questão, como você está falando, do hábito, né? Então, pessoas mais velhas vão ter dificuldade de ler o quadrinho digital e talvez tenham mais dificuldade ainda de ler o Webtoon, né? Tanto que ele é focado num público de 15 a 25 anos, o Webtoon, né? E o resto tudo é meio migração, né, para o próprio cara que vai, né? Da mesma forma que quando você começou a ter revistas em quadrinhos, na verdade, as primeiras revistas em quadrinhos eram aquelas tiras dos jornais que ou não tinham sido publicadas, não tinham sido recusadas, ou eram grandes coletâneas, sucessos. né? E o cara recortava, né? O primeiro Super-Homem é isso, entendeu? Eles tinham pensado a história para uma tira, e aí a Destiny chegou e falou, não, a gente quer fazer uma revista. Então eles tiveram que adaptar, né? Eles ficaram quase 10 anos tentando vender como tira, sem sucesso, e conseguiram, né, no final dos anos 30. E não era, e já não como gibi. E aí a arte do primeiro número da Action Comics é isso, ela é toda maceteada, porque tinha que crescer para um lado, crescer para o outro, porque ela estava pensada no formato da tira. Então, as primeiras histórias, elas eram isso. Até o cara começar a entender que, não, peraí, a página tem um negócio, né? A gente, quando vai ler Tintin, a gente que lê os álbuns de 64 páginas do Tintin, a gente tem que entender que muitas daquelas páginas dos álbuns do Tintin, elas são, na verdade, 2 meia páginas, né, que eram publicadas na revista Tintin, ou, enfim, no Le Petit Tintin, mas as que chegaram para a gente já eram do Le Journal de Tintin, né? Então, tem uma ceninha, um último quadrinho que é um cliffhanger no meio da página e um último embaixo, porque aquilo era da semana seguinte, né? Eu acho que essa derrubada do paradigma da página que o quadrinho digital pode fazer é uma revolução, né? Porque boa parte dos teóricos dos quadrinhos, principalmente de matriz francesa, assim, né? O Fresnel de Ruelle, o Groenstein e tal, eles consideram a página como a unidade essencial. Eles falam de mise-en-page, né? Que é impaginar, justamente é ler pela página. Justamente ele fala de como é que fala, Lima? De artrologia, né? Artrologia geral, artrologia... que compõe uma estrutura que é necessário existir essa estrutura para que aquilo seja um quadrinho, né? É claro que assim, a discussão sobre o que é um quadrinho, ela é infinita e inútil, né? Porque são tantas variações e a história remete no passado tão longínquo que a gente não consegue definir nem quando começou, nem o que é.
mas ao mesmo tempo cai mais um paradigma. O quadrinho digital, por isso que tem muita gente falando, um webtoon é um quadrinho, né? Ou ele é uma coisa nova? Amigos, a gente está se aproximando aí de quase 60 minutos, que é o que a gente se propôs, né? Então, eu sugeri que nos próximos 13 minutos, que é o que falta para a gente concluir aí mais ou menos uma hora desse bate-papo, a gente se dedique a analisar uma pergunta que eu vou colocar para vocês, para a gente debater aqui, que, claro, quero a opinião de vocês, mas também baseado em conversas com outras pessoas e tal. Imagino que essa conversa já deve ter acontecido em algum momento, né? Hoje em dia a gente vê o seguinte, eu gosto muito de disco, né? Tanto CD quanto vinil, né? Apesar de também ouvir música no formato digital na internet, né? Mas eu gosto da cultura do disco, tá? É uma coisa que me interessa, ao contrário de muitas pessoas que abandonaram isso e foram para a música meramente na internet, né? E venderam todos os seus discos, o disco, enquanto objeto, ainda é algo que me interessa, né? O cinema, a gente vê também que as novas tecnologias, a gente vai ao cinema, a gente raramente vê o filme em película, né? Porque existe o formato digital que é muito mais barato, muito mais prático por uma série de motivos, né? Então a gente está tendo essa mudança de plataformas e de tecnologia, mas eu vejo que os quadrinhos, de certa forma, eles sobrevivem de uma outra maneira. Ainda existe essa vontade dos leitores de ter o quadrinho, de ter as suas coleções, ainda que eu já tenha falado com muitas pessoas que me disseram, não, eu só leio o quadrinho Scan que eu baixei, ou alguma coisa parecida, né? Da opinião de vocês, de conversas com outras pessoas, vocês acham que o quadrinho em papel, ele pode estar com os dias contados? É claro que muita gente vai dizer, sempre vai ter edição de luxo para colecionador, isso aí é óbvio, né? Mas queria uma pensada de vocês a esse respeito, assim, o quadrinho, enquanto a gente conhece hoje em dia, vocês acham que é algo que está com os dias contados? Olha, bom, se vocês me permitem começar, isso é uma das coisas que eu estou estudando aqui na minha pesquisa de doutorado. Na verdade, eu estou focado dentro de um aspecto do design gráfico das histórias em quadrinhos, que eu já tinha feito o mestrado um pouco em cima disso, na UNB, com a Selma, que é a capa da revista em quadrinho. E o meu cenário, a minha hipótese, né, é o que vai acontecer com... a minha pergunta, na verdade, o que vai acontecer com a capa da revista em quadrinho quando a gente migrar inteiramente para o digital, quando acabar o papel. Então, eu estou pensando num cenário apocalíptico, né, distópico de não existir revista em papel. E que é uma coisa que a gente não consegue pensar, tem toda uma indústria, tem todo blá, 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 mas se a gente acompanhar as pesquisas que o Paulo Ramos faz, a quantidade de tirinha em jornal, ela vai sumindo, né? E hoje a tira no Brasil e no mundo, ela vai ficando, ela vai migrando para a internet, e aí a gente começa a ter um Instagram, um Tapas, não sei o que vão trocando isso, ou vão para as livrarias. Então, quer dizer, não é uma coisa a gente pensar, não é uma possibilidade a gente pensar que um dia não vai ter mais jornal impresso ou tirinha em jornal impresso. Então, uma das coisas que eu tô aventando é isso. Contrário a essa minha questão, essa minha hipótese, eu acho que não acaba, né? Pelo menos não acaba no nosso tempo de vida, o impresso, mas ele vai reduzir. E a gente vê isso, a gente teve um exemplo disso nessa paralisação da Diamond, que uma série de títulos, eles foram cortados, né? Eles foram limitados, ou eles foram pausados, a produção disso. A DC mudou vários artistas para o que eles chamam de digital first, que são os quadrinhos que primeiro saem no digital e que, se são bem vendidos, viram impressos, etc. e tal, que é uma nova coleção do Batman Black and White, né, com novos autores, etc. e tal. Então eles tiraram os caras de algumas revistas, de alguns títulos que estavam para ser produzidos e tudo mais, e puxaram e botaram
nesse título Digital First. Agora é Batman, então claro que vai ser impresso, claro que vai fazer isso, mas de repente ele não vai ser revista, ele vai virar direto capa dura, entendeu? Vai virar direto encadernado, enfim, como você fala, como o trade, né? Então, eu acho que a revista, quer dizer, a gente tem diferentes públicos, a gente vai ter uma coisa fetichista, né? Como você está falando, o Pedro gosta do disco, né? Voltando de novo, da AUA Studios, o Bill Gemas, ele tweetou justamente falando sobre isso. Ele falou assim, olha, a gente não deveria tratar o nosso trabalho como a comic book industry, porque não é uma indústria de comic book. Periga de revistinha. De revistinha, né? Quer dizer, periga a gente entrar pelo mesmo erro que a indústria da música, se eles falassem, não, nós somos a indústria do vinil, ou nós somos a indústria da fita cassete, né? Quer dizer, não é o suporte que vai definir essa história, né? Então a mídia continua, né? A mídia continua. Agora, a plataforma, né, como é que se chama? A mídia física que muda, né? Pois é. Então, no caso da revista em quadrinho, eu acho que você vai sofrer uma diminuição de muitas coisas. Uma das discussões que estávamos fazendo dentro desse gênero do super-herói era se você volta a ter a antologia, porque um grande problema no mundo hoje, né, é a coisa da distribuição. Como é que você distribui? E nos Estados Unidos, cada personagem tem um título, uma revista de 20 e tantas páginas. E a gente que é brasileiro, a gente sabe que antologia vende bem, né? Você junta 4 revistas e faz um Heróis da TV, faz um Super Aventuras Marvel. Então, você não vai ter um título cancelado porque o cara do Arqueiro Verde está mandando mal, então vamos cancelar o título. Não, o Arqueiro Verde está lá no final da Super Aventuras Marvel, do Almanac DC, e está tocando. Tem um público lá que não vai comprar por causa disso, mas tem o seu leitor, e isso vai servir para outra coisa. Então, eu acho que ela vai modificando, ela não vai acabar. Tá? Mas eu vejo uma possibilidade do digital servir como ponta de lançamento, e aí sim a gente, como teste, né? Até porque você tem, você agora tem um novo editor de Guided View, que o Lima, né, tá criando um curso que é em EAD para formação de editores de Guided View. Acho bom, Lima, gostei, né? Vamos conversar sobre isso, rapaz, né? Mas você passa a ter o digital meio como ponta de lança e eventualmente isso pode virar para o impresso. Lima. A minha visão é um pouco mais radical. Assim, eu acho que a gente está vivendo um vácuo de uma coisa. A questão do papel impresso, ela vai um pouco além assim, do quadrinho, vai ser um monte de questão industrial, social, assim, que exige uma mudança, não no sentido revolucionário, no sentido de se tornar prático novamente. Então, ontem eu estava assistindo o meu vício de isolamento, que é o programa Hot Ones do YouTube, que o cara fica entrevistando umas celebridades comendo pimenta, e aí era uma entrevista com aquela Billie Eilish. E numa das perguntas fala sobre a formação, o cara que faz a entrevista, um cara sagaz pra caramba, e aí pergunta sobre a formação inicial dela. E, cara, a formação inicial musical dela é YouTube. E não é YouTube músico, é YouTube meme, assim, os primeiros proto-memes do YouTube, aquele cara do Sugar Rain, como é que é o nome? Chocolate. Sabe que tinha o menininho que cantava com a voz grossa, assim. E essa referência, cara, é uma coisa de YouTube. E essa referência musical dela? Não é à toa que a música dela é uma merda, né? Pois é. O que acontece é que isso vai acontecer cada vez mais. A gente tem um quadrinho, essa necessidade de ter um quadrinho impresso é uma memória que a gente tem, sacou? Para mim, a tendência é que as coisas vão para o digital, e a partir do momento que elas perceberem que o digital ela abre
para uma outra, quando elas pararem de imitar o quadrinho impresso, aí vai virar uma outra coisa, sacou? E aí o quadrinho impresso, esse fantasma do quadrinho impresso que ainda tem no digital, aí ele acaba de uma vez. E de uma outra para uma outra geração, isso já não existe mais, assim. Porque a gente se lembra muito do papel impresso. A gente tem essa relação com o papel impresso, né? Mas tem muita gente que não tem, assim, tem uma juventude que não sabe o que é isso, que não sente falta. Mas, por outro lado, a gente tem também essa diacronia de gastos, assim. Não é todo mundo que tem acesso ao digital. A gente tem toda uma parcela da população que tem acesso aos impressos, mas os impressos não vai ser impresso capa dura, né? Então, o que isso vai acontecer? Vai ter um monte de coisa ali que vai... a meu ver, vai mudar bastante, assim. Eu, sinceramente, não vejo isso de maneira negativa. Eu acho é massa você estar aqui num quarto odiado de livros, assim. E talvez você possa fazer um on-demand, sacou? Alguma coisa que você faz para você, não mais como uma indústria que precisa vender isso de certa maneira, sabe? Que precisa vender o impresso. Então, talvez crie essa forma diferente de se trabalhar. Mediador, antes de você passar para o Ciro, posso só complementar, fazer um parêntese? Isso que o Lima falou é importante, eu tinha notado, esqueci aqui de mencionar, que você tem um colecionador, né? Isso também é uma coisa que passa, o cara que coleciona a coleção, a revista e tudo mais. O digital, como ele ainda está um pouco preso por conta das diferentes plataformas onde ele está, etc. e tal, é difícil você ter essa relação de colecionismo com isso. Quando tudo vai para o digital, né, se tudo for para o digital, como é que o colecionador vai se resolver? Ele vai se resolver com merchandising, com toy, né? Ele vai se resolver com camiseta do super-herói, ele vai se resolver com busto, com tatuagem, entendeu? Quer dizer, o colecionismo dele é mudado para outra coisa. Eu mesmo que parei, eu tenho uma relação difícil com o impresso, por conta dessas minhas mudanças, né? Eu estou morando há 2 anos e meio aqui na Holanda, antes morei 6 anos em Brasília, antes morei 6 anos na China, antes tinha uma coleção no Rio de Janeiro, quer dizer, então as coisas vão meio fazendo. Então eu leio muito digital por conta disso. Algumas coisas eu só leio, eu faço aquilo que você faz. Você conhece, dá uma olhada e fala, não, isso eu não quero. Eu não quero. E eventualmente, se eu gosto, se eu quero, eu compro. Eu compro porque aí eu até empresto, tá fácil de achar, eu não tenho que catar na nuvem, não tenho, quer dizer, hoje eu, com quase 50 anos, tenho essa relação com essa coisa do feitiço, né? Quer dizer, eu tenho um desprendimento, mas você fala, então o cara começa, né, seduzir a gente com esse tintinho aí, cara. Oi? O que é? Quer seduzir a gente com esse tintinho. Não, ele é pirata, ele é da China, brother. Ele custou, tipo, R$10, entendeu? Ele é uma... Não, é sério, ele é... Esse é o toy que eu compro. Então tem isso, né? Também tem essa história do colecionador. E a Comixology, né? Ela... que é o grande distribuidor de quadrinhos digitais, ela há 2 anos está fazendo o Comixology Originals, que ela vira uma editora, ela dá aquela mesma, né, o autor é proprietário, né, dono dos personagens, das séries e tal, e você, obviamente, vende no digital, mas você também pode comprar ele impresso através do On Demand da Amazon. Porque a Comixology foi comprada em 2014 pela Amazon. Então, a Amazon compra em 2014, em 2016 eles lançam o Comixology Unlimited, que é o serviço de assinatura, né? Você paga o valor de 2 gibis e você tem 4.000 gibis para ler. E 2 anos depois eles lançam a própria série, só que você pode... Aí volta, quer dizer... Então, o digital ele ainda é parte do composto, né? Eu preciso, de certa forma, você ganha-se dinheiro imprimindo, mas aí você tem que saber se vale a pena imprimir. Obrigado, moderador, desculpe. É isso. Ciro, você quer falar alguma coisa para a gente encerrar esse bate-papo de hoje? Tem alguma coisa a acrescentar?
Só para concluir, eu acho que a experiência do quadrinho é um pouco diferente da do vinil e do cinema, porque eu acho que o vinil e o cinema têm maior virtualidade, né? Você não toca um filme, você não toca uma música. Um quadrinho, você pega ele na mão, você carrega ele com você, você lê e tal. Eu acho que isso pode ser um apego velho, uma cultura antiga que vai passar, como passam todas as tradições de plataformas, né? e de mídias, né? Então, assim, o poema épico foi substituído pelo romance, que foi substituído pela poesia moderna, pela literatura jornalística, etc. Isso só um caminho da escrita para como que os modelos vão sendo substituídos, e ninguém sente falta do poema épico, a não ser pessoas que cultuam aquilo especificamente, né? Então, só para concluir, eu queria mostrar para vocês o outro post de 2011 que nós fizemos sobre quadrinhos digitais, só para mostrar como que vários desses quadrinhos que foram lançados digitais em 2011, naquela época, depois saíram impressos. Então, o caminho, às vezes, e ficaram mais notórios quando saíram impressos, né? Então, acho que, às vezes, o caminho inverso pode ocorrer e também algumas surpresas podem acontecer. Apesar de que, num cenário de pandemia e de gigantesca recessão que se anuncia atualmente, a tendência é as migrações que otimizem economicamente os processos ocorrerem, né? Só para finalizar, Pedro, eu vou botar rapidinho aqui e mostrar um segundinho aqui. Mostra aquela da moça que faz o Canvas Infinito. Isso. Aquele quadro aqui. Ele é muito legal. Vou share de novo aqui. Acho que você fechou sem querer, não, Ciro? Eu fechei, mas agora vai abrir de novo. Não é aqui. Aqui, ó. Estão vendo aí? Pequeno guia Raio Laser para os webcomics? Sim, sim. Então, na época foi o colaborador nosso, Thales Lira. Salve, Thales Lira, onde quer que você esteja, né? Que você sumiu, mas é um cara muito legal, fez uma colaboração pra gente. Falou do Arca Vagrant, que é da Kate Beaton, que se tornou um quadrinho, uma tira super prestigiada depois também, satírica. A Emily Carroll, que faz quadrinhos de terror super sofisticados, também saiu do digital e foi pro quadrinho físico. Aí tem esse Blaise Larmet, que era um desse scroll infinito, né? Como é que chama, Bruno, o termo? É o Canvas Infinito. Canvas Infinito, é. Esse era muito legal, ó. Se a gente clicar aqui, ele ainda deve existir, chamava 2001. Olha lá. Agora, o site dele ainda está aqui, do Blaise Larmet. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, meu filho. Fica bem na onde ficam as abas, fica o menu do Zoom, né? E aí ele mostrou outros aqui, o Forming também, que a gente já resenhou na Raio Laser, saiu publicado pela Bolha, resenhada pelo Marcão e tal. Então, só para mostrar que, eventualmente, caso o cataclisma não se confirme, o cataclisma que se anuncia não se confirme, e vários serviços que são considerados inessenciais simplesmente desapareçam do mundo, que já estava sendo anunciado por inteligência artificial e outros tipos de recursos que vamos ter sem pandemia, com pandemia, então, vários serviços ainda mais vão sumir. Então, é possível que essa previsão do Lima e do Bruno de que os quadrinhos desapareçam definitivamente do formato físico, só sobrando para nerds colecionadores o resto, pode se concretizar. É isso. É isso, pessoal. Terminamos aí a nossa primeira live. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Raio Laser nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, claro. E visite também, logicamente, o nosso site raiolaser.net. Obrigado, Ciro, Bruno, Limão, e até a próxima. Último recado. Último recado. Fiquem em casa e leiam Brasília 60 anos, aparições de imaginário em quadrinhos, o texto maravilhoso do Pedro sobre o imaginário futurístico da capital. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.